Deus tem uma palavra para os nossos corações esta noite. Verso 2 do capítulo 15 do Gênesis, a Bíblia diz assim: então disse Abraão: ó Senhor, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me tem dado filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que me veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair será o seu herdeiro. Amém? Feche os teus olhos, curve as vossas cabeças, vamos orar. Jesus, obrigado por esta palavra, a tua palavra que já entrou em nosso coração e já está transformando as nossas vidas. Eu lhe peço, Deus querido e amado, que através desta palavra o Senhor mude corações aqui nesta noite. Que o Senhor levante o caído, fortaleça o fraco, dê força, Senhor, àquele que não tem, e direcione a vida de homens e mulheres nesta noite a fazer a tua vontade. É assim que nós oramos, dizendo que precisamos do teu Espírito e da tua sabedoria neste momento. E entrego a primazia tanto dos corações quanto do pregador e da palavra a ti nesta noite, em nome de Jesus. E quem crê diz amém, sente dando glória a Deus. Meus irmãos queridos e amados, nós acabamos de ler um texto no qual Deus ele está em processo de promessa sobre a vida do teu servo Abraão. Nós lemos aqui o verso 2, 3 e 4 do livro de Gênesis, no seu capítulo 15. No verso 5 a Bíblia diz que então Deus levou Abraão para fora e lhe disse: olha agora para o céu e conte as estrelas, se a puder contar. Então disse Deus: assim será a sua descendência. Deus estava fazendo uma promessa a Abraão, e dessa promessa Deus estava dando a diretriz de como seria a vida de Abraão a partir daquele momento. O problema é que nós não estamos querendo entender que a partir do momento que Deus faz uma promessa para a nossa vida, Ele começa a ditar as regras de como será a nossa vida. É muito bonito cantar que a promessa de Deus se cumpra, que Deus execute a promessa nas nossas vidas. O problema é querer entender que quando Deus faz uma promessa ao homem, Ele também direciona a vida deste homem na direção da promessa que Ele fez. Ou seja, quando eu tenho uma promessa de Deus, a minha vida a partir deste momento não está mais sob o meu controle, ela passa a estar sob o controle de Deus. Quando Deus faz uma promessa, Ele já tem um plano para esta promessa. Ele já tem uma diretriz, uma caminhada, uma história pronta no seu coração. E a partir deste momento que eu recebo esta promessa, eu recebo também a mudança de vida. Porque a partir daquele momento, a vida de Abraão não seria mais direcionada com aquilo que ele sonhava, não seria mais direcionada com aquilo que ele planejava em seu coração,
Porque o projeto de vida muda com a promessa, e agora Deus começa a levá-la em uma direção diferente de tudo aquilo que ele sonhou, que ele viveu, que ele projetou, para que nesta direção a promessa de Deus se cumpra. É muito bom ter uma promessa, mas é melhor do que ter uma promessa e entender que através desta promessa eu agora não sou mais dono da minha vida. É Deus que me direciona de acordo com aquilo que Ele me prometeu. O preço de ter uma promessa é a mudança de vida. E nem todos estão sujeitos, dispostos. Nem todos querem viver uma mudança de vida. Quer ter a promessa, quer estar debaixo da promessa, quer que a vontade de Deus se cumpra, mas não quer entender que precisa ser transformado. Por que Deus muda o nome de Abraão? Ele não se chamava Abraão, ele se chamava Abrão. E Deus diz: a partir deste momento você se chamará Abraão, porque você será pai de multidões. Deus estava mudando a vida de Abraão. E antes de mudar a vida de Abraão, Deus muda o passado de Abraão. Porque mudando o passado de Abraão, Deus está fazendo Abraão entender que o futuro dele não estava determinado com aquilo que ele projetou no passado, mas que o nome novo daria uma nova trajetória a uma vida nova. Agora, não pelo que a mãe dele ou ele determinou, mas pelo que Deus determinou. Nós precisamos entender isso, e isso é dificultoso de se entender. Grandes mestres, homens estudiosos, pessoas que têm instrução bíblica, histórica, não conseguiram compreender isso, porque isso não vem do racional, isso vem do espiritual. Um dia, um dos maiores estudiosos que já pisou nesta terra, segundo os historiadores, confrontou Jesus e as suas ideias, porque ele não conseguia entender o que Cristo estava querendo falar para ele. Era um homem inteligente, era um homem racional, era um homem estudioso, letrado, mas não conseguia entender as coisas espirituais. Jesus disse: você precisa nascer de novo. Na sua racionalidade, ele disse: como pode um homem velho, grande, voltar ao ventre da mãe? Jesus disse: estou falando de coisas simples e você não consegue compreender. Imagine quando eu começar a falar das coisas do céu, como você vai entender? Aí Jesus entra pesado, não com pensamentos de inteligência humana, mas com sabedoria de Deus. Jesus diz a ele: o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Esse é aquele nascido do Espírito. Todo aquele nascido do Espírito. Quem é o nascido do Espírito? É aquele que é renovado por Deus, é aquele que muda de vida por um novo nascimento. E que nascimento é esse, pastor? Que troca de nome é essa? Que troca de vida é essa? É simplesmente isso que Abraão está vivendo, uma nova trajetória, mas não como o homem determinou, como Deus determinou. É por isso que Jesus diz: nascido de Espírito. Quando é nascido de Espírito é porque é nascido espiritual. E a Bíblia diz que as coisas espirituais só são discernidas pelo Espírito. Nesta noite eu vim trazer uma palavra para engrandecer a tua alma e fortalecer o teu coração. Se você chegou aqui nesta noite, é porque Deus tem um projeto na tua história. E a partir de hoje, aquilo que o homem determinou para você fica aqui, mas o que Deus sonhou para você começa a se concretizar nesta noite. Deus irá abrir entendimentos de homens aqui neste
lugar para perceber que esta terra e o mundo tem coisas boas para mim e para você, mas maior do que a terra que a humanidade desejou, projetou, sonhou para mim e para você, é aquilo que Deus preparou para a nossa vida. E vou lhe dizer, nem todo mundo vai entender, porque as coisas do céu só entende quem é do céu, mas o projeto é do céu e você também é do céu. É por isso que Deus vai abrir o teu entendimento, não racional como o homem pensa, mas com sabedoria divina, para que você entenda qual o projeto dele na tua história a partir de hoje. Quem está disposto a receber uma promessa nesta noite? Quem está disposto a mudar de vida nesta noite? Quem está disposto a viver no espiritual de Deus nesta noite? Levante a tua mão e diga glórias a Deus. Abraão mudou de vida a partir desta promessa. Deus manda logo ele sair de casa. Deus diz logo para ele: abandone os seus parentes. Deus muda logo o nome dele. Deus fala para ele logo: acabou sua vidinha. O problema, irmão, é que a gente quer viver nossa vidinha. Dia mais vida, a gente quer viver ela. A gente se apega tanto a essa vida que a gente coloca no nosso coração de forma tão enraizada os nossos sonhos e projetos, que isso se torna tão forte que nós não abrimos precedentes para Deus trabalhar. O coração está travado no que eu quero, nos meus sonhos, né? Volte a sonhar, mas o sonho de Deus ninguém quer viver. A Bíblia diz que Deus faz Abraão cair num sonho profundo, e o sonho que Abraão vive ali não é o dele, mas é o que Deus determinou para ele. Deus começa a mostrar para ele a descendência dele sendo escravizada no Egito. Deus começa a mostrar para ele as misérias que eles iam passar lá. Deus começa a mostrar para ele a terra de Canaã sendo habitada. Deus diz assim: a minha promessa vai se cumprir, e agora você não vai sonhar o teu sonho, vai começar a sonhar o meu sonho. José sonha, mas não sonha o sonho dele, sonha o sonho de Deus. Deus está dizendo para ele: a partir de hoje, através do sonho que eu lhe dei, a sua vida vai mudar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: para de estar vivendo os teus sonhos e começa agora a abrir a porta do teu coração para viver os sonhos de Deus, porque os sonhos de Deus, eles são maiores, melhores do que os nossos sonhos. A tua vida, irmão, está nas mãos de Deus. Quem me entende diz amém. Abraão agora começa a entender. Eu falei tudo isso aqui para que a gente possa compreender aquilo que a mensagem vai falar. O tema dessa mensagem são erros que não são pecados, mas trazem consequências graves à nossa vida. Tem erros que nós estamos cometendo, que eles não são pecados diante de Deus, mas são erros que estão nos fazendo ruínas na nossa história, estão nos trazendo coisas ruins, e nós não estamos conseguindo viver tudo aquilo que Deus tem para que a gente viva, porque estamos cometendo pequenos erros, achando que porque não estamos pecando, está tudo bem. Mas observe o que é que está acontecendo aqui. A Bíblia vai dizer aqui no capítulo 15 de Gênesis que Deus traz a Abraão o entendimento da promessa. Abram 3, Brian, por favor. E disse mais a Abraão, Abraão diz assim, o 2, o que é que Abraão disse? Então disse Abraão: Senhor, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Damasceno Eliezer? O que é que Abraão está querendo dizer? Como é que a sua promessa vai se concluir, se completar, se concretizar na minha vida, se eu não tenho filho? Ele está dizendo assim: a impossibilidade bateu na minha porta, e eu não consigo crer na sua promessa, porque a minha vida não me dá a clareza de que aquilo que o Senhor me prometeu vai acontecer. Porque o Senhor disse que a minha descendência será como areia da praia.
e as estrelas do céu. Mas eu nem tenho filho. Será que é este servo que será o meu descendente? Aí Abraão está dizendo para Deus: eu creio que o Senhor é Deus de fazer coisas possíveis. Eu ainda não conheço um Deus de efetuar aquilo que prometeu e cumprir o que prometeu, fazendo o impossível. Muitos de nós, no início da promessa, não estamos mudando de vida e nem vivendo a promessa de Deus, porque as impossibilidades têm batido na nossa porta. Quando você percebe que toda a promessa de Deus é grande, a primeira coisa que você vai olhar é: deixa eu enxergar aqui ao meu redor, para ver se o que eu estou vivendo condiz com aquilo que Deus me prometeu. Porque eu digo uma coisa: quase nunca vai ser bom a visão que você vai ter. A visão que você vai ter sempre será ruim, porque Deus, ele não promete e conclui aquilo por completo. Deus sempre, quando ele promete algo para mim e para a sua vida, sempre ao nosso redor, que vai estar nos dizendo é impossível de acontecer. Deus vai lhe prometer que você vai fazer algo grande. Aí você olha ao seu redor, sua vida está uma ruína, você está em dívida, está com o casamento acabado, tem problema disso, problema daquilo. Você vai dizer: meu Deus, como é que isso vai se cumprir? Mas o que Deus está dizendo é: não importa o que está acontecendo ao seu redor, se importe somente com aquilo que eu falei. Abraão está trazendo aqui as impossibilidades que ele está percebendo que está acontecendo, é impossível. Só que piora isso porque ele está velho, e velho não tem filho. Você sabe o que eu estou falando, então não preciso dar detalhe. Um homem de 100 anos, ele não pode ter filho. Então Abraão já está desesperado, porque nesse momento ele já tinha mais de 90 anos, em torno de 95 a quase 100. Então nós podemos perceber aqui que o impossível bateu na porta. Mas Deus, irmãos, é Deus de fazer promessas. E deixa eu te dizer uma coisa: nesta noite você não vai ficar olhando para as suas dificuldades. As suas dificuldades estão arruinando você, porque os teus olhos, em vez de estar presos naquilo que Deus determinou, você está olhando as dificuldades. Eu não sei quem é você, eu não sei qual é a sua vida, eu não entendo o profundo do seu coração. Mas o que Deus me diz aqui nesta noite é que tem muitos homens aqui improváveis, mulheres que estão vivendo algo que é impossível de acreditar que algo de Deus vai acontecer. Só que eu vim pregar do meu Deus para você neste altar nesta noite. E eu vim lhe dizer que independente da sua idade, Abraão, independente de você não ter filho, independente de ser o teu servo que está como teu descendente, aquilo que o meu Deus falou vai se cumprir. E se Deus falou algo ao teu respeito nesta noite, não importa se Satanás se levante do inferno e diga que não vai acontecer, se o mundo deslize por água abaixo e ainda não haja esperança no teu coração, o que Deus disse vai se cumprir. Maior é o meu Deus do que o que está tendo dificuldades neste mundo. Maior é a palavra do meu Deus, o que ele disse sobre mim e sobre você. E nesta noite, o desânimo daquilo que está ao teu redor vai cair por terra, porque os teus olhos e os teus ouvidos só ouvirão e verão aquilo que Deus determinou sobre a tua vida. Fica com Deus, fica naquilo que Deus te disse, fica nas promessas que Deus te falou. Olha para cá, eu vou me expandir nisso aqui. A Bíblia diz que Satanás está ao redor e ele brama como um leão à procura de quem possa tragar. Paulo vai dizer: empunhar o escudo da fé. O que é fé? É certeza do que não vê, para que os dardos inflamados do maligno não cheguem até você. Derredor é um redor distante, é um redor que não chega perto, é ao redor. E a Bíblia do Senhor diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. A Bíblia diz que Satanás, para tocar em Jó, pediu permissão. Mas por que ele está ao redor como um leão bravo, bramando querendo tragar? Porque são as ameaças que ele leva para as nossas vidas. Satanás entendeu que ele não precisa tocar no crente para destruir ele. Os dados inflamados que ele lança de fora, as palavras negativas, as impossibilidades, estão fazendo crentes desistir daquilo que Deus falou. O que está sendo mais forte no coração dos cristãos da era 21
É as impossibilidades, e a palavra de Deus, o projeto de Deus, o que Deus determinou está enfraquecendo a cada dia. Um crente de fé é um crente que agrada a Deus, porque sem fé, diz a Bíblia, é impossível. E a fé, irmãos, é crer sem ver. E aí o diabo vai transbordando a tua vida de problemas, o diabo vai transbordando a tua vida de possibilidades. O mundo te cerca de problemas, de abrolhos, de espinhos, e a cada dia que passa, a sua fé ela vai sendo minada. E você vai olhando para Deus e dizendo, como Abraão, como é que pode se cumprir isso na minha vida se nem filho eu tenho? Abraão estava nesse momento sem fé, porque ele não acreditou naquilo que ele não estava vendo. Só que nesta noite, irmãos, esta palavra aqui é de cura, esta palavra aqui é de transformação, essa palavra aqui é para pisar na cabeça de Satanás, esmiuçar a cabeça dele na derribeira e dizer que a vitória de Deus está neste lugar. Isso daqui não é porque nós queremos festejar, pular e cantar, não. É porque a palavra viva do que Deus está nos dizendo. E Deus está dizendo nesta noite: cai por terra os dados inflamados do diabo, porque maior será a certeza daquilo que Deus me disse nesta noite. Os projetos de Deus irão se cumprir na sua vida. Quem entende, diga amém. Vai se cumprir, você precisa crer. Você não pode deixar as impossibilidades ficar batendo na porta da sua casa, da sua vida, da sua mente. Eu quero que você acredite no que Deus determinou. Deus disse para você que os pensamentos dele através de você de paz, não de guerra. Deus disse para você que as fronteiras não estão encolhidas, estão estendidas sobre a tua vida para te abençoar. Deus disse para você que Ele estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Deus disse para você que o Espírito Santo é o Consolador e não te abandonaria. Não importa o que tenha acontecido, eu vou repetir: Deus ainda é grande sobre a tua história. Ele cuida de você, e é com isso que você vai ficar. E a depressão vai cair hoje, a ansiedade vai ser destruída hoje, a síndrome de pânico vai ser destruída agora, porque a certeza que estará no nosso coração é daquilo que Deus tem dito às nossas vidas através da sua palavra, que Ele é bom, que Ele cuida, que Ele cura, que Ele transforma e que a tua misericórdia está estendida sobre a nossa vida todas as manhãs. Ó morte, aonde está o teu aguilhão? Jesus disse àquela mulher: olhe ao seu redor. Onde estão os teus acusadores? Porque naquele dia maior foi o que Jesus determinou sobre a vida dela, do que o Satanás estava apontando o dedo e dizendo: apedreja, mata, porque ela não tem honra, está em pecado. E Jesus estava dizendo: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Sabe o que é que ele estava dizendo? Ela não é digna de morrer, mas sim de viver. E eu estou determinando uma nova palavra, um novo decreto sobre a vida desta mulher. E eu pergunto nesta noite a primeira: onde estão os teus acusadores? Caíram por terra, foram esmagados debaixo dos pés de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E o que tem hoje para mim, pastor? Tem vida, tem cura, tem eternidade, tem perdão de pecado, tem batismo com o Espírito Santo, tem céu, tem eternidade, tem glória, tem unção, tem poder. Quem entende isso nesta noite, levante a tua mão e diga glórias a Deus. É isso que tem pra gente, é isso que Deus determinou para nós. E ponto final. E ponto final. Foi isso que Deus determinou para mim e para você. E o que passar disso aí é obra do maligno. Amém ou não amém, irmão?
Abraão olha e diz assim: mas Senhor, como é que pode? Se eu nem tenho filho. A fé de Abraão não querendo ser em nada, porque ele não estava conseguindo ver aquilo que Deus prometeu. Desde quando você precisa ver alguma coisa, sendo que Deus disse que vai acontecer? Diz que Deus chamou já para particular e disse: sobe aqui. Aqui Deus está fazendo com você nesta noite. Deixa eu bater um papo com você aqui. Você está reclamando tanto. Você estava onde quando eu fiz o fundamento da terra? Olha o que Deus pergunta: onde você estava, meu filho? Onde foi que você estava quando eu soprei os ventos nos 4 cantos do mundo? Você estava por onde? Aí já olha assim e diz: meu Deus do céu, que conversa é essa? Eu não tenho nem condição nem de estar aqui ouvindo isso. É você. Quem é você, Adelimeira, para dizer que a sua vida está arruinada, para dizer que não vai acontecer, para dizer que Deus não é bom, para dizer que a promessa de Deus não vai se cumprir? Não é nada, porque você e eu não sabemos de nada. Mas de uma coisa eu posso afirmar e acertar nesta noite: maior é aquele que prometeu. Sobre a minha e sobre a tua vida passarão céus e terra, mas a tua palavra não passará. Ele mesmo diz: porventura não é a minha palavra fogo consumidor, o martelo que esmiuça a penha. Ele diz a Jeremias: Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Hebreus 4:12, Deus vai dizer: a minha palavra é como a espada de dois gumes, divide alma de espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Passarão céus, terra, tempo, mas a promessa de Deus ainda é fiel sobre a vida da sua igreja. Aquele tempo que diga vai se cumprir o que ele disse. Eu sei que é difícil ouvir em meio ao vento. Eu sei que na hora da tempestade o Pedro deixou de ver Jesus e ouviu e afundou. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: independente se você afundar ou deixar de afundar, o que eu falei vai se cumprir. Vai se cumprir. Ponto. E acabou. Amém? E ninguém vai dizer o contrário a partir de hoje. Ninguém vai falar o contrário. É o que Deus disse. E ponto final. Abraão 3, Brian. Não tem nem dado filhos, de modo que o servo nascido na minha casa eu perdi. Aí no quarto Deus olha para ele e diz assim: ó, e veio a palavra do Senhor. Deus disse: este homem não será o seu herdeiro. Aí Abraão ficou sem entender: como é isso? Mas aquele que sair das tuas entranhas, esse será o seu herdeiro. Você não está vendo possibilidades, Abraão, mas vai acontecer aquilo que eu estou dizendo. Então o que é que eu quero que você faça? Fique quietinho nas suas impossibilidades e só faça uma coisa: espere acontecer aquilo que eu determinei. Aleluia! Aí Abraão, ouviu. Eu preciso que você entenda uma coisa para a gente desenvolver a mensagem. Essa mensagem é muito rica, mas eu estou sentindo a glória, a graça aqui nesse lugar. Grave isso. Grave essa parte do versículo 4. Este homem não será mais, esse homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sai. Deus está dizendo para ele que das entranhas dele é que vai sair. Sim ou não? Grave isso. Não se esqueça disso. Amém? A palavra de Deus vai dizer no versículo, no capítulo 16, a história de Abraão, ela precisa ser lida assim, porque eu quero trazer só sobre essa história da promessa.
Você vai ver a gente pulando capítulos, versículos, porque é a chave para entender o que eu quero falar. No 16:1, eu vou ler aqui para abrir aí para vocês. Sara diz assim: ora, Sara, mulher de Abraão, não me dava filhos, mas tinha uma serva o quê? Egípcia, cujo nome era Agar. Pode ser dele. Disse, pois, Sarai a Abraão: o Senhor me tem impedido de ter filhos. Toma minha serva, que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu a voz de quem? E aí? Batendo um papo sincero aqui. O que foi que Abraão fez aí? Ouviu a voz de quem? O que foi que Deus disse? No 15:4, Deus está dizendo para ele que o menino saía das entranhas. Falou de Sara. Abraão está errado, não? Porque Abraão ouviu de Deus: esse filho sairá das suas. Isso aqui você nunca pensou. Você vai pensar só com o pastor agora. O pastor de vocês aqui comigo, eu e você. Olha para cá. Deus disse: o menino, a criança, a promessa sairá das suas entranhas. Pensou Abraão: Sara não pode mais gerar, já tem mais de 90 anos, mas eu ainda dou no bolo. Então eu consigo fazer alguma coisa. Então, se Deus disse que sair das minhas entranhas, o que é que pode ser? Sara pode estar certa. Ela vai me dar escrava e eu vou ter uma criança através dela. O que ela diz: através de mim, né? Você terá um filho com a serva, mas é como se você estivesse tendo comigo, para que a promessa de Deus se cumpra. Então, a informação que gerou na cabeça de Abraão deu a ele a possibilidade de entender que isso seria possível. Se você ler, você vai perceber que a informação de Deus, até agora, aqui, o capítulo 16, era que ele ia gerar através das entranhas dele. E Deus não cita Sara, e vem uma informação agora da parte de Sara, e ele analisa e percebe que a promessa de Deus poderia se cumprir de acordo com aquilo que Sara estava falando. Quem me entende, diga amém. Então, o que foi que aconteceu? Nós sabemos, ninguém aqui é besta, todo mundo já leu, que o filho da promessa se chama o quê? Isaac. Não foi o filho da escrava. Mas você sabe o que foi que aconteceu? Para Abraão entender que ele poderia ter condição de ter esse filho através da escrava, a falta de informação. Lhe faltou informações sobre o quê? Sobre a promessa. E capítulos depois nós vamos ver que Deus vai falar com ele sobre essa situação e que o filho seria de Sara. Você sabe o que é que acontece? Acontece que para a promessa de Deus verdadeira ser gerada na nossa vida, nós precisamos aguardar, porque Deus ele passa as informações gradativamente. Conforme o tempo vai passando, Deus vai dando novas informações sobre a promessa. O problema é que nós ficamos ansiosos e queremos nos precipitar a fazer aquilo que Deus já determinou que seria feito. Mas nesta noite o que Deus está dizendo é: eu não preciso da sua ajuda, Abraão. Aguarde, porque no tempo certo a minha promessa vai se cumprir. Amém ou não amém? Lhe faltou informações, ele não soube aguardar. Segundo, as informações de Deus elas são dadas gradativamente. Você vai perceber que até versículos 20 para cima, Deus ainda está dando informações a Abraão de como seria a promessa na vida dele, ele não aguardou. Terceiro, é melhor esperar do que se precipitar. Outra coisa, você precisa entender que Sara não tinha informações sobre a promessa. Sara não tinha ouvido o que Deus tinha falado. Sara não entendeu verdadeiramente o que estava no coração de Abraão por vivência pessoal, mas ela induziu
induziu Abraão a entender algo que não estava correto. E aqui Abraão cometeu um erro que ia trazer tragédias para a vida dele. Abraão, ele não pegou, ao tema da mensagem, erros que não são pecados. Por quê? Porque de acordo ao que Deus falou para ele, haveria uma probabilidade daquilo acontecer. E naquele período, um homem poderia ter a serva como esposa, você sabe disso. Mas não foi pecado, mas foi um erro que custou caro. Em primeiro lugar, porque o erro? Faltou a paciência de Abraão de esperar Deus trazer a promessa por completo. Ele quis se antecipar. Segundo, ele ouviu que não tinha participação da promessa, apesar de ser o cônjuge dele. Deus falou com ele. Lembra de Eva? Porque foi que o diabo, a serpente, induziu Eva e Eva induziu Adão, porque a promessa estava sobre a vida de Adão. Ele sabia que talvez seria mais difícil, porque Deus havia falado sobre tudo aquilo com Adão, e Adão provavelmente passou para Eva, mas ele foi para Eva. Eva não tinha a essência do recebimento no coração da promessa, e Eva induziu Adão a pecar. Sara induziu Abraão a cometer um erro que ele pagaria um preço grande no futuro. Vou aplicar para a sua vida. Eu sei que ela é uma boa companheira, eu sei que é um bom amigo, é uma pessoa de confiança e é até de Deus. Mas sabe de uma coisa? A promessa de Deus não está sobre a vida daquele que talvez você tenha até uma admiração e que seja espiritualmente até maior e melhor do que você. Está sobre a sua vida. Ninguém vai entender mais sobre a promessa de Deus do que você próprio. É o seu coração que vai incendiar para aquilo que Deus determinou por você. Tem muita gente ouvindo pessoas que não têm conhecimento de causa sobre a verdadeira promessa que Deus tem para a tua vida. E muitas vezes, por ser pessoas de confiança, você tem dado ouvidos e cometido erros que o preço será caro amanhã. Mas nesta noite eu determino pela palavra de Deus que a De Ribeira vai escolher esperar. Ah, pastor, fulano lhe disse que é para você fazer isso e isso e aquilo. Amém, fulano, Deus me abençoe, mas eu aguardo, porque se Deus falou com você, antes ele falará comigo. Mas fulano que tal, olha, veja bem, Deus está me dizendo que é assim, assim, amém, minha irmã. Deus te abençoe. Antes de Deus falar com você, a promessa está aquecida no meu coração. Eu vou aguardar, porque Deus vai falar comigo. Não vai haver precipitação. Está todo mundo dentro da promessa, está todo mundo em constância com Deus. Abraão e Sara estão produzindo frutos grandes e robustos. É um amigo de Deus, mas ouviu a pessoa certa no momento errado, e isso lhe imputou em um erro que não poderia ser cometido. Olhe para mim, maior é aquilo que Deus tem revelado ao teu coração do que pessoas que estão ao teu redor que não conhecem a promessa de Deus na tua vida, querem dar pitaco. Não ouça o que vem de fora, fique com aquilo que está do lado de dentro. Vou falar, Sara atrapalhou ele. Mas pastor, era uma mulher valorosa. Quem está dizendo que não era? Era uma mulher firme, constante, top, beleza, tranquila, ajudadora. Estava no ministério com ele. Quem está dizendo que não estava? Quem está dizendo que não era? Só estou dizendo que neste momento ela atrapalhou ele. E Abraão ouviu e errou. A culpa foi de Sara? Foi de Sara? Não. A promessa estava sobre a vida dele. Deus chamava para falar com ele. Tem muita gente que critica a mulher de Jó. A pobre coitada não estava errada. Você tem noção do desespero que ela estava passando? Irmão, perdeu tudo, perdeu os filhos. Quando ela olha para Jó, se coçando, cheio de úlceras, com caco de telha sobre o pó, sobre a cinza, que ela diz a Jó: homem, abandone esse Deus e morra. Irmão, aquilo ali não foi para blasfemar de Deus, não. Ela já não aguentava mais ver Jó naquela situação. Ela estava extremamente
extremamente desesperada pelos acontecimentos, porque ler é muito fácil. Difícil a gente olhar para aquele tempo e se colocar no lugar dela. Vocês têm filhos, maioria aqui, perca um filho, para tu ver como é que vai ficar a sua vida. A minha vida, ela perdeu foi todos, num dia só. Eu não estou falando nem de bens materiais, ela estava vendo as pessoas que ela amou a vida toda. Desespero. Ela olhou para Jó e disse: homem, fica assim não, rapaz. Abandone esse Deus aí. Por que ela falou abandone Deus? Porque ela viu que o que sustentava Jó vivo ainda era a fé dele em Deus. Morra, vai ser melhor para você. Só que Jó tinha algo que Abraão não tinha. Era a resistência de entender no seu coração que verdadeiramente Deus tinha para ele. Ele olhou para a esposa dele e disse: como falas uma louca, mulher, falas tu. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Ele está dizendo: fique na tua aí, mulher. Eu lhe amo, lhe quero bem, sei que você está sofrendo, mas o que Deus tem comigo eu sei. Fique tranquila, eu vou resistir até o final. Eu escolho aguardar para ver o que Deus vai fazer. Aleluia! Aguarde. E faltou informações, as informações de Deus eram dadas gradativamente. Ele se processou. No dia terceiro, os conselhos foram errados. Por que os conselhos foram errados? Porque Sara aconselhou errado. Porque a esposa aconselhou errado. Porque o amigo aconselha errado. Porque a mãe aconselha errado. Porque o pai aconselha errado. Porque o pastor muitas vezes aconselha errado. Porque foi que Sara aconselhou Abraão errado. Primeiro, ela não tinha propriedade sobre a promessa. Então não se envolva na promessa de Deus, na vida dos outros. Você sabe o que Deus tem para você, não sabe o que Deus tem para os outros. Uma pessoa me ligou, mandou uma mensagem: pastor, é assim, 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 assado. Deus falou comigo, eu achei errado. Mas sabe qual foi a minha resposta? Eu disse: se foi Deus que falou, vai dar certo, porque Ele é perfeito. Não precisei dizer a ela: se não for, não vai dar, não. Cada um sabe o que está fazendo da vida. O problema é que a gente quer colocar Deus aonde Deus não está. Foi isso que Sara fez. Na dúvida, não arrisque. Fique como você está e espere Deus fazer e falar. Quem me entende diz amém. Por que foi que Sara aconselhou errado? Primeiro, não tinha propriedade sobre aquilo que Abraão vivia, da promessa de Deus. Segundo, corações ansiosos. O coração de Sara e de Abraão também, ansiosos para que a promessa se cumprir no tempo errado. Todo coração ansioso vai quebrar a cara. Jesus Cristo vai dizer em Mateus 11:28: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrará descanso para as vossas almas. Corações ansiosos, precipitados, tomarão decisões erradas. Um dos frutos do Espírito é a paciência. Se acalme e aguarde Sara, mas Abraão, porque Deus ainda vai fazer acontecer. Quem me entende, diga amém. Letra B, falta de entendimento. Letra C, boas intenções que vão atrapalhar. Nem todo conselho ruim vem do inimigo. Tem conselho ruim que vem de pessoas que nos amam. Sara não queria destruir a vida de Abraão. Ela estava com boas intenções, mas o conselho não servia. Levou Abraão a cometer um erro. Não foi um pecado. Eles não pecaram contra Deus. Foi um erro que custou caro. Então, de boas intenções, está cheio por aí. Mas fique com aquilo que Deus lhe disse. Tem pessoas que são manipuláveis. Olha para cá, irmão, isso é comida sólida. Manipuláveis, crianças na fé, até pela internet.
aquilo que Deus está lhe dizendo, fique com aquilo que o altar está lhe dizendo. O mundo está cheio de boas intenções, parece que é bom, mas no final não é o que Deus quer para a sua vida. Amém ou não amém? Se você não pegar isso aqui, vai ficar difícil de você seguir em frente. Ouvidos sarados, coração blindado, bloqueios de coisas que não prestam. Na dúvida, não faça. E Abraão ouviu Sara. Ele podia ouvir, mas não podia deixar descer no coração. Tem coisas que precisam ser bloqueadas ainda cá em cima, para não causar desejos cá embaixo. Tudo que é dúvida, aguarde. No tempo certo, Deus vai tirar a dúvida. Os teus ouvidos precisam estar blindados, Abraão. Mesmo que a palavra seja boa, mesmo que pareça ser pura, mesmo que no seu entendimento pareça ser aquilo que Deus determinou, aguarde. Por quê? Porque a palavra de Deus ela vai se cumprir. Se for, pastor Marcos, vai acontecer. Mas se não for, Deus está te dando o livramento de cometer erros e pagar preço nesta terra. Ei, você precisa crescer, Abraão. Você precisa entender que o que Deus tem para você vai se cumprir. Não precisa você estar ouvindo qualquer coisa por aí. Blinde os seus ouvidos, porque ouvidos sarados, coração blindado. Se você está emprestando o seu ouvido a qualquer coisa, a qualquer ideia, a qualquer ideologia, qualquer projeto, qualquer situação, vai descer no teu coração e vai lhe adoecer, vai te matar, vai fazer você cometer erros. Abraão não blindou os ouvidos, ouviu o que Sara estava falando e cometeu um erro que ele custou caro. Nesta noite Deus está dizendo: os teus ouvidos só serão abertos para o que o meu Espírito está dizendo. Ei, de boas intenções. O mundo está cheio, muita gente querendo nos ajudar. Não é para aceitar ajuda não, de todo mundo não. Quer se aconselhar? Chame seu pastor, que você entende que tem a direção de Deus. Chame seu líder, porque o seu líder ouve a voz do pastor e vai transmitir aquilo que o pastor está dizendo. Chame a missionária Érica, porque é a voz de Deus para a sua vida. Para de ficar ouvindo porcaria, porque vai fazer você cometer erros que serão inevitáveis das consequências ruins chegarem para você. O que é que o lado de fora tem para lhe aconselhar que o altar não tem? O que é que eles têm para lhe dizer que a palavra de Deus não tem? Tem receita nesta palavra para todas as situações da tua vida. Blinde os teus ouvidos, porque de boas intenções o mundo está cheio. Quer que eu lhe diga? Satanás é um ser de boas intenções, mas o coração é sujo e maligno. Ele disse a Eva: não. Ele me disse o quê? Que tu vai morrer? Mentira. Tu vai ser igual a ele. A Eva, ser igual a Deus. Conhecedor do bem, era isso que ia causar morte. Mas ele oculta a verdade absoluta, transmite uma verdade mínima que vai causar dor e tragédia no final. Ele leva Jesus e ele diz assim: é pregador. Satanás é pregador. Satanás prega a palavra de Deus mais do que você e eu. Ele sabe. Quem não tem discernimento, que não tem ouvido blindado, sarado, vai ouvir Satanás e vai dizer: poxa, que bênção. Quantos crentes meninos não tem por aí?
Eu estou te dizendo isso para me livrar desse dia. Eu não quero nem ficar nervoso aqui. Pastor, está sabendo de alguma coisa? Não, é iluminação do Espírito. É o Espírito de Deus que está me trazendo isso aqui. Crente bobo, sem discernimento, sem firmeza. Foi dito aqui pela irmã que um dos maiores dons que a igreja precisa buscar é o dom do discernimento do Espírito. Porque o diabo está falando, você está dando glória a Deus, porque não sabe quem é que está dizendo. Ele prega a palavra. Ele não prega de rabo, de chifre, ele prega o que está escrito. Ouvidos sarados, coração blindado. Ele disse a Jesus, olha para baixo, pode pular, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos anjos para lhe salvar. Está escrito ou não está? Está escrito. O salmista escreveu, está pregando para Jesus ele, mas Jesus tem o discernimento. O ouvido de Jesus é sarado e o coração blindado. Jesus olhou para ele e disse assim: mas também está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. Mas os crentes de hoje são impossibilitados de resistir, porque não conhecem a verdade da palavra. Mas nesta noite o Senhor está dizendo, em forma de profecia para esta igreja: as vozes que vêm de fora para nos fazer errar estão repreendidas em nome de Jesus. Ouvido sarado, coração blindado. Quem entende isso, diga glória a Deus. Eu disse para você que a revelação da promessa é gradativa, sim ou não? Ela vem aos poucos. Abraão ouviu: através de você eu vou fazer, e achou, talvez, é uma interpretação minha, e você concordou comigo, que poderia ser possível ele ter um filho com a escrava. Só que no capítulo 17, observe bem, vamos para o verso 15, para você ver que Deus está revelando. Ó, Deus está falando com ele aos poucos. O problema é que ele não soube esperar, não teve paciência e errou. Ei, toda vez que você não tiver paciência, você vai errar e vai pagar o preço. Amém ou amém? E quando for a hora de pagar o preço, segura a botija, porque essa hora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. E não tem quem faça, não tem quem te tire nem me tire das consequências do erro. É por isso que é melhor ficar ligado aqui na palavra, porque se eu e você já sofreu por isso, a partir de hoje a gente não sofre mais. No 15, ó, 17:15, disse também Deus a Abraão: quando a Sarai, a gente saiu do quê? Nós saímos do capítulo 15, estamos no 17. Disse também Deus a Abraão: quando a Sarai, tua mulher, não mais chamará Sarai, mas será Sara o seu Deus. Você me pegou. Deus está dizendo: Abraão, o problema é que você percebeu que eu fiz uma promessa a você, individualizou sua promessa, mas você não aguardou o tempo da promessa de Sara. Eu mudei a sua vida e vou mudar dela também. O negócio que eu tenho não é só com você, é com você e também com ela. O problema é que a gente quer viver o milagre e não quer esperar Deus cumprir o milagre na vida do outro, que é nosso parceiro, que vai viver o milagre junto com a gente. Sara se saiu da promessa. Abraão entendeu que ela não estava e teve um filho com a escrava.
Mas eu acredito que nesse versículo 15, missionária Érica, Abraão era inteligente. Ele já começou a dizer: eita, meu Deus, Deus tem um negócio com a mulher, porque vai mudar o nome dela também. E agora que o menino já tem 13 anos. 16. Eu a abençoarei, e dela. E agora, Deus? Que ele já teve um filho com a escrava, achando que o menino da escrava seria o filho da promessa. Deus está dizendo: eu vou abençoar Sara, e dela te darei um filho. Eu abençoarei, e ela será mãe de nações. A promessa é também com ela. O filho da promessa vai vir dela. Reis e povos sairão dela. Aí agora Abraão ele parafuso. Pastor Marco, agora ele diz: fiz besteira, me precipitei. E agora? O que é que faz agora? Me diga aí. 17. Aqui é só voto para nós, se eles lerem, esse cara já está ligado. E aí, o entusiasmo, né? Vai para cá. O 17 vai provar que Abraão colocou a esperança da promessa em Ismael. Sabe quantos anos Ismael já tem? Aqui, nesse texto, 13 anos. A esperança da promessa que Deus fez a ele colocou em Ismael. Pastor, prova que o senhor está falando a verdade. O 17 vai provar. Vá. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e riu. Abraão riu e disse no seu coração, porque está escrito que Deus sabe que está no coração do homem. Há um homem de 100 anos há de nascer um filho. Agora ele diz: nem para mim não dá mais. Aí ele diz: conceberá Sara com a idade de 90 anos. O 18 agora prova que ele colocou a esperança na promessa de Deus, naquilo que ele queria que fosse. Disse Abraão a Deus: que lê Miguel, quer estar ligado na palavra, lê, consegue enxergar? Disse Abraão a Deus: disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante do teu rosto. E aí? O que é que você entendeu? Deus está dizendo: vou mudar o nome de Sara. Deus está falando: o filho será dela, ela será mãe de nações, povos e reis virão dela. No 17, Abraão riu, e no seu coração diz que um homem e uma mulher de 190 anos pode ter filha. E no 18 ele diz a Deus: Oxalá, porque Ismael está diante da tua presença. Ele estava querendo dizer: Deus, Ismael é o filho da promessa. O 19, Deus responde a ele. Deus lhe respondeu: na verdade, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, e lhe porás o nome de Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança perpétua para a sua descendência depois dele. Deus disse: é com ela, eu já tenho o nome da criança, e não vai ser de qualquer jeito, é perpétua, porque a minha promessa ainda é real na sua vida. O erro foi cometido
estava descortinando, revelando os projetos da vida de Abraão, mas já foi feito, já foi consumado, o erro já foi cometido. Primeira coisa do erro cometido, vem o entendimento do seu erro. Abraão entendeu aqui que ele errou, que não era Ismael filho da promessa, mas que Deus cumpriria algo impossível, e que ele não teve capacidade de esperar e entender e confiar que Deus ia fazer o impossível na vida dele. Segunda coisa, o equívoco diante de Deus. Terceira coisa, a surpresa, uma certeza frustrada. Ele se surpreendeu e foi frustrado pela certeza que ele achou que Ismael é que era a promessa de Deus. Sabe os erros que você tem cometido? Talvez isso esteja estabelecendo no teu coração que você acha que é isso que Deus tem para você viver. Só que nesta noite o Senhor pode estar vindo dizer para você: eu ainda tenho algo muito maior sobre a tua vida. Eu tenho algo ainda muito maior para você. Aquilo que você acha que é grande e especial, eu ainda vou fazer algo maior. E sabe por que você está frustrado e surpreso? Porque você não tem capacidade de reconhecer que eu sou um Deus de fazer coisas impossíveis. A surpresa de uma certeza frustrada. Eu vou ter que lhe dizer, talvez tenha pessoas aqui que têm certeza que o que está vivendo é de Deus. Só que o Senhor nesta noite pode descer nesta terra e dizer: eu posso me frustrar e fazer você entender que o que eu tenho para você é muito maior do que isso que você chama de promessa nos dias de hoje. É coçar que você vai ouvir. Vou dizer o nome que tu vai colocar na criança, mesmo você não acreditando. E ainda vou lhe dizer que é uma promessa e não é para hoje, é para todo sempre. Abraão. Sabe o que Deus está dizendo? Abandone hoje as coisas velhas. Entenda que o projeto de Deus para a tua vida é muito maior. Ele, Abraão, bateu de beira. Talvez você esteja pensando: posso falar? Que a vidinha medíocre que você tem levado de acordo com as coisas de Deus na sua vida é o cumprimento daquilo que Deus tem para você. Mas eu vou lhe dizer nesta noite, Abraão, o que Deus tem para você é muito maior do que você vive e pensa no dia de hoje. Abraão disse: tudo bem. Aí Deus disse assim: daqui a um ano. Daqui a quanto tempo? Daqui a um ano se cumpre aquilo que eu falei. Sabe o que é que acontece agora? Agora eu vou correr. Esse treino eu vou correr. Agora Abraão começa a viver uma vida e agora vai pesar. Prepara o coração. Achando que poderia trazer normalidade ao erro que ele tinha cometido. Ele já entendeu que ele cometeu um erro, que ele se equivocou, que ele se precipitou, que ele não confiou, que ele passou por cima da promessa, que ele fez o que não deveria fazer, porque Deus já disse para ele claramente: não foi isso que eu prometi. E agora Deus está dizendo: daqui a um ano vai se cumprir aquilo que eu falei. E durante esse ano ele leva a vida como se nada tivesse acontecendo. A falsa sensação de que pode conviver com o erro sem ter consequências. Se passa um ano e nada acontece, mas depois de um ano a conta chega. Quem me entende, diga amém. Glória a Deus. Vou encerrar agora. Vamos correr.
vai ver o final dessa história. As consequências do erro, que não foi pecado, mas foi um erro que levou Abraão a perecer. No 21:2, o filho da promessa nasce. Vamos acompanhar rapidinho. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado por quem? Por Deus. Porque eu disse no início da mensagem, quando Deus diz que vai acontecer, pode esperar que no tempo determinado que Ele prometeu vai se cumprir. No tempo determinado por Deus, no que Deus disse que ia acontecer, o filho da promessa nasce. Segunda coisa, o erro do homem choca com a promessa de Deus. Versículo 9: todas as vezes que, de acordo com a promessa de Deus na sua vida, você cometer um erro, os seus erros sempre vão chocar com a promessa de Deus. Por mais que você pense, não, errei aqui, vai dar tudo certo, vou corrigir, vai haver correção, mas também vai haver choque, porque você se precipitou e viveu algo que não era de Deus, viveu algo que não era para viver, fez algo que não era para fazer, executou algo que não era para executar, não esperou Deus falar, não esperou Deus mover, não teve paciência para esperar Deus fazer. Todas as vezes que você se comportar desta forma e erros acontecerem na sua caminhada, estes erros uma hora vai chocar com a promessa de Deus e o preço vai ser caro. Versículo 9, olhe porque foi o que chocou. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de quem? De Isaac. Chocou Isaac e Ismael, não deu certo junto. Por quê? Porque o erro do homem sempre vai chocar com a promessa de Deus. Sabe por que não está dando certo muitas vezes na sua vida? E eu vou falar, gosto de você ou não, as promessas de Deus na sua vida estão chocando com os seus erros. Nunca vai dar certo os seus erros, a sua precipitação, o que você quer fazer, o que você quer viver com a promessa de Deus. Isaac não pode crescer em um ambiente de guerra. Sara estava incomodada, Ismael estava zombando dele. O filho da promessa de Isaac não era Ismael. Chocou, bateu, confrontou, não tinha como ser executado o crescimento da promessa. Repito, todas as vezes que os teus erros estiverem em evidência naquilo que Deus tem para você, a promessa de Deus não pode crescer na sua vida. Mas nesta noite, o Senhor está trazendo solução para o teu problema. Levante a tua mão. Vou pagar um preço, pastor. Vai ter que pagar, senão eu estava mentindo. E eu não sou pregador, eu sou pastor. Vai pagar o preço, mas Deus vai resolver essa questão na tua casa. Isaac vai chegar, Ismael vai sair e a promessa vai crescer, vai dar certo, vai concluir. Você vai chegar onde Deus terminou. Quem entende, diga amém. Chocou. O erro do homem choca com a promessa de Deus. A revolta da esposa, versículo 10. E disse a Abraão: deita fora essa escrava. Vamos sabe dizer, joga a escrava fora, e também o seu filho, pois o filho dessa escrava não herdará com o meu filho Isaque. A revolta da esposa, o problema dentro de casa. Abraão agora estava prestes a surtar, porque a mulher dele estava dizendo para ele jogar o filho e a escrava fora. Você sabe o que é que mais impressiona? Irmão, olha para mim aqui, olha seu pastor aqui. Quem vai pagar o preço é você. Não esqueça o que eu vou dizer. Quem foi que aconselhou Abraão a deitar com a escrava?
Foi ela. Só que agora ela está dizendo: pegue ela e o filho e jogue fora. Quem vai pagar o preço? Adão olhou para Deus e disse assim: Deus disse: cadê você, Adão? Eu estava aqui escondido, Senhor. Como é que você sabe que você está comeu o fruto? Ele disse: foi a mulher que você me deu. Deus disse: que mulher o quê, rapaz? Tome agora aqui sua punição. O preço quem vai pagar é você. Então, pelo amor de Deus, seu negócio é com Deus. Pare de ouvir o irmão. Pare de ouvir o conselho de pessoas que não tem como lhe aconselhar. A mesma que aconselhou a ele: desde a minha escrava. Aí a mulher diz: Abraão deu ouvido a Sara. É a que está dizendo a ele agora: pega a escrava que eu mandei você deitar e o filho que eu mandei você ter e jogue fora, porque não presta. É a mulher não. O preço que pagou foi ele, porque o erro está nas costas dele. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem planos para a tua vida. Deus tem projeto para a tua vida. Seja homem, seja mulher, e guarde aquilo que Deus tem para você. Eu digo a minha filha: guarda dela, sabe? Não ouça ninguém, nem a mim. Tipo assim, maior, minha filha, é aquilo que Deus tem para você. Porque seu pai um dia pode se corromper, seu pai pode errar, seu pai pode cair, mas a promessa que Deus tem para a tua vida, ela vai permanecer firme até os dias de Jesus voltar a esta terra. Maior do que os conselhos de teu pai é aquilo que Deus tem para você. Eu estou me precavendo, não como eu estou hoje, porque hoje eu posso aconselhar segundo o que Deus quer, mas eu não sei o dia de amanhã. E aquele que está de pé, cuide para que não caia. Já disse a você de boas intenções. Confronto com a mulher. Chegou o preço agora, pastor. Agora ele começou a pagar o preço do erro. E agora ele está desesperado. O menino nasce. O erro chocou, começa a ter briga, choque. A mulher se revolta, manda jogar fora. A desestabilidade da família, tudo porque ele cometeu um erro, tudo por causa do erro. Agora 21:11, a alma dele se entristece. Olha o 21:11. Pareceu isso muito aos olhos de quem? Por causa de quem? Ele amava o filho, e agora ele teve que sofrer pelo filho que ele amava. Porque a mulher está dizendo: você vai jogar ele fora, que eu não quero ele aqui, que ele não presta. Porque o filho da promessa é Isaac, não é ele. Ninguém mandou você me ouvir, o problema é seu. Deus falou com você, foi comigo. É que eu estou parafraseando, mas não, é que eu me empolgo. Você entendeu? E agora ele faz o quê? Parece teimoso, mal, triste. Como é que eu vou jogar meu filho fora? Em 14 minutos, já acabei, já criei, eu amo esse menino. O preço chegou no erro. Foi pecado, Senhor? Não. Foi o quê? Somente? Mas teve um preço. Amém ou não amém? Amém. Vamos correr. O 12. O erro foi confirmado por Deus. Ao 12. Ele está querendo relutar, achando que a mulher não estava falando a verdade. Aí Deus desce e diz: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal por causa do moço, ou por causa da tua serva. Em verdade é tudo que Sara te diz. Deus estava dizendo: Sara está certa. Não pareça-te mal aos teus olhos o que ela está dizendo, ela está correta. Deus estava dizendo ao povo lá: faça o que ela mandou, pegue a escrava, pegue o menino e lance fora. Agora! Você já não paga o preço do seu erro agora. A conta chegou. Paga o preço do seu erro agora. Ó. O que Sara diz, ouve a voz: porque Isaac será chamada a tua descendência. A sentença foi confirmada por Deus. O erro foi confirmado por Deus. O sofrimento dos envolvidos, tudo porque ele errou. A família estava em crise, havia choro, lamento. E agora quem é que vai para o deserto com pouca água, pouca comida? A mulher e o menino, que não tinha nada a ver com isso, mas também sofreu
sofreu, pagou o preço pelo quê? Pelo erro de quem? De Abraão. Imagine como é que estava o coração de Abraão. Vou mandar meu filho para o deserto, talvez até para perecer. Por quê? Porque eu errei. Teve que conviver com o erro, teve que conviver com a falha, teve que conviver com as consequências. Mas Deus estava ensinando a Abraão a aguardar, a esperar, a se cumprir aquilo que ele falou. Vamos lá. O sofrimento dos envolvidos, o caos e a vergonha que ele passou. Só que depois de tudo isso, Deus ainda assim estava cuidando de Abraão e da casa dele. O zelo de Deus. A Bíblia vai dizer que a mãe pega o menino no deserto, que Abraão pegou chorando, desesperado, levou e largou eles. A água acaba. Ela coloca um menino com 14 anos agora sentado numa árvore e se afasta, porque a Bíblia diz que ela não queria ver o menino morrer. E agora o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que Deus ouve o desespero, desce, coloca um poço de água e diz assim: ele não vai morrer, você não vai morrer. Eu tenho promessa para esse menino, eu tenho promessa para você. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mesmo diante do erro, Abraão estava sendo cuidado pelo zelo de Deus, porque Deus não abandonou o teu servo. As consequências do erro chegou, mas Deus ainda assim permaneceu fiel sobre a vida de Abraão. Quer que eu lhe diga uma coisa? É melhor as consequências do erro chegar e a gente viver uma vida correta diante de Deus, do que nós vivermos no erro, pagando preço o tempo todo. Mesmo com erros, Deus está dizendo: eu estou disposto a fazer você pagar preço, mas estou disposto a mudar a tua vida, a cuidar de você, a zelar por você. Nesta noite de mudança, existem erros que não são pecados, mas trazem consequências severas à nossa vida. Mas maior do que tudo isso, é como Deus finaliza esta mensagem dizendo: ainda assim eu vou cuidar de você. Levante a tua mão nesta noite, aplauda Jesus e